O 0-0 tem mais uma vez a oportunidade de falar com uma grande figura do futebol. Hoje temos a oportunidade de falar com o Ljubinko Drulovic, o sérvio com mais jogos na história da Primeira Liga, uma grande figura do Penta do Porto, e desde que temos registro no 0-0, é o jogador com mais assistências na Primeira Liga e também nos Dragões. Ljubinko, é um gosto falar consigo. Está de volta a Portugal. Sei que é uma pergunta se calhar um pouco difícil, também que vai um bocadinho ao coração, mas o que é que significa, já depois de tantos anos de ter chegado cá, estar no nosso país? Pá, sempre, primeiro boa tarde e primeiro quero agradecer o vosso convite. Fico muito satisfeito de estar aqui, gosto muito de Portugal, como toda a gente sabe. Passei cá muitos anos e pessoalmente gostava de voltar. Agora, como sou treinador e trabalho já há muitos anos como treinador, e meu último trabalho foi como selecionador sub-21 da Sérvia, que acabou poucos meses atrás. Se eu tiver a oportunidade de um dia trabalhar no futebol português, gostava muito, porque penso que podia fazer mais ou menos igual àquilo que eu fiz como jogador. Agora depende um pouco das oportunidades. Esperamos que elas vão surgir. Agora, gosto muito de Portugal e gosto de estar cá e estou a passar aqui um dias de férias, pode-se dizer, com a minha família. E sempre é bonito voltar para um país que nós gostamos todos, eu e minha família. Minhas filhas nasceram aqui. Tenho uma ligação muito grande com Portugal e com o povo português. Tenho muitos amigos cá e fico muito feliz quando estou aqui. E já me confessou em off também que é sempre bom também sentir o carinho das pessoas e às vezes nos sítios que nem sequer está à espera. Não, eu agora estava a chegar mesmo de táxi, de Uber, e conheci um senhor que era sócio do Porto e foi uma conversa agradável. Ele conheceu-me logo e falamos muito de futebol e sempre é muito bonito ver estas coisas. E claro, pessoas que me conhecem como jogador e passei cá há muitos anos, foram muitos títulos, muitos bons jogos. Acho que foi uma parte da história de Porto que é bastante bonita, muito positiva. Acho que fui pentacampeão pelo Porto, 14 troféus no total que ganhei durante estes 7 anos e meio que joguei aqui, e sem dúvida nenhuma Porto foi o clube mais importante na minha carreira, porque o clube onde passei mais anos, que são 7,5, que praticamente meio de minha, meio caminho de minha carreira, não é? E pronto, isso fico sempre satisfeito, porque voltar aqui e estar com meus amigos e visitar o clube é sempre bonito. Agora esperamos que Porto, a partir de agora, volte ao seu normal e que possa ter aquela qualidade que tive sempre, e que vai, na próxima época, lutar para ser campeão outra vez e para fazer uma grande figura na Europa. A chegada do Drulovic a Portugal, na altura pelo Gil Vicente, acontece num momento turbulento também no seu país. Se me pudesse falar um bocadinho como surgiu na altura essa oportunidade, e também como é que o Drulo, um jogador que estava a iniciar a carreira, foi gerir toda aquela incerteza que existia na altura e que basicamente foi quase obrigado a ter que sair para desenvolver a sua carreira. Claro, este já são muitos anos atrás, mas foram tempos difíceis na minha terra, um país que eu nasci, que era a ex-Jugoslávia, que agora não existe, só vários países agora. Agora eu ultimamente tenho vivido e feito minha carreira na Sérvia, como já disse, como selecionador, principalmente sub-21 da Sérvia. Agora foram tempos quando eu saí naquela altura e praticamente comecei tudo de zero aqui em Portugal. Ninguém me conhecia, que é normal. Eu já era capitão de uma equipa da Primeira Liga da ex-Jugoslávia, e era jogador na seleção de sub-21 da ex-Jugoslávia. Já tinha mercado naquele caso na Jugoslávia, naquela altura. Estrela Vermelha, que é um grande clube e foi campeão da Europa, me queria muito e tivemos conversações sobre esta possibilidade, só que começaram aquelas sanções económicas que nós tivemos vários anos, e isso obrigou-me a sair naquela altura de Belgrado e de ex-Jugoslávia. Por isso, acho que foi um destino, podemos dizer assim, que eu apareci no Gil Vicente, praticamente da experiência, mas o Vítor Oliveira... É muito engraçado como um jogador que já é seleção sub-21 e que se falava para grandes clubes, na altura o Estrela Vermelha tinha grandes feitos, estava a conseguir grandes feitos, mesmo na Europa, e teve que fazer testes no Gil Vicente. Isso aconteceu, acho que foi isso, é verdade que isso aconteceu, mas um senhor foi muito importante na minha carreira, que é Vítor Oliveira. Foi meu primeiro treinador cá em Portugal, foi um homem que eu respeitei e gostei muito sempre, e quando fui jogador e depois quando acabei a minha carreira como jogador,
era muito amigo dele, sempre quando vinha para aqui almoçava com o Vítor, e falámos sobre futebol, sobre tudo que a vida nos proporciona, não é? Agora fiquei com muita pena e fiquei muito triste quando ele faleceu, porque foi uma pessoa que foi uma das pessoas mais importantes como treinador e como homem na minha vida, porque foi ele que logo percebeu, e não sei se vocês ouviram uma entrevista que ele deu, um livro que ele fez, que ele falou que eu era o melhor jogador que ele treinou na carreira dele, e que depois de 10, 15, 20 minutos, não sei, de treino lá, meu primeiro treino no Gil Vicente, ele foi logo falar com o presidente para me contratar logo. E ele deu-me aquela liberdade. Eu me lembro depois de um jogo contra Porto, no Estádio da Braga, que nós jogamos em casa naquela altura, por causa da transmissão televisiva, e ele chamou-me ao gabinete dele, o balneário dele, e falamos, e deu-me toda a vontade para eu jogar. Acho que ele reconheceu aquilo que eu tinha, qualidades que eu tinha como jogador, e fez isso muito bem, e a partir daí eu comecei a jogar muito bem. Marquei um golo em Braga, ganhamos Braga 0-1 no Estádio da Braga, marquei um golo em Guimarães, ganhamos em Guimarães, que é sempre muito difícil, o Gil Vicente 1-2, marquei um golo contra o Benfica de livre direto, lembro-me na altura, e foi traçando o meu caminho para uma equipa grande. Sabia que tinha a começar tudo zero aqui em Portugal, porque ninguém me conhecia, e pronto, sempre podem aparecer algumas situações menos boas, mas acho que o ano e meio que eu passei no Gil Vicente foi fantástico, com grande apoio de adeptos e sócios do Gil. Tivemos uma relação excelente sempre, e claro, minha ambição de jogar em um clube grande. Tive vários convites, mas decidi assinar pelo Porto. Já vamos já ir para o Porto. Também destacar também a humildade que foi preciso, se calhar, que estava naquele nível já na Jugoslávia, e depois ter que voltar a Portugal a um nível se calhar mais baixo, ou com mais dúvidas que existiam em relação ao Drulovic. O Vítor é muito recordado por toda a gente do futebol, com simpatia, com boas lembranças. Além de ser um senhor que percebia muito do futebol, também tinha esse lado humano que era muito, muito forte. Para mim, como pessoa e como homem, isso é talvez mais importante. Falamos de técnico, fantástico, excelente, isso tudo. Mas mais importante é aquilo como homem. E eu tive esta sorte durante a minha carreira, praticamente sempre trabalhei com treinadores, de trabalhar com treinadores que são grandes homens em cima de tudo. Com Vítor Oliveira, mais tarde trabalhei com Bobby Robson no Porto, com Fernando Santos, que gosto muito, e estive agora com ele. Nós fomos jogar contra Azerbaijão, sub-21 da Sérvia, fomos jogar lá alguns meses, foi talvez em outubro, eu acho, e tive com Fernando, veio para o nosso hotel, ficámos lá a conversar mais de 2 horas, foi fantástico, e foi meu treinador 3 anos. Hoje em dia podemos dizer que somos amigos, temos uma excelente relação, que grande homem, em cima de tudo, e Fernando ganhou tudo. Acho que esta parte humana para mim é muito, muito mais importante daquilo que é qualidade de um treinador e qualidade de um jogador e qualquer outra coisa. Acho que isso é mais importante na nossa vida, e quando temos aqui uma excelente relação com pessoas, acho que temos que respeitar isso e continuar neste caminho, não é? Acho que isso é fundamental, eu acho que é fundamental na nossa vida. E como surge depois a oportunidade de ir para o Porto? Já tocou um bocadinho nisso, nessa vontade de dar o salto e no interesse que tinham em si, mas aconteceu também que não era muito normal naquele tempo, foi a meio da época. É verdade, porque eu já depois da primeira época tive vários convites, até foi um de Sporting, foi de Vitória Guimarães, na altura Pimenta Machado era presidente, lembro-me da Vitória, mas eu decidi junto com pessoas que foram importantes também, que compraram o meu passe e ajudaram o Gil Vicente. Na altura eram ex-dirigentes do Gil Vicente, mas ajudaram o clube. Decidi ficar mais um ano no Gil Vicente, tinha contrato mais uma época, e acho que foi a melhor opção. Já estava habituado, depois da primeira época estava habituado ao futebol português. Na primeira época tinha marcado 10 golos e tive mais 7 ou 8 assistências, e depois na segunda época, quando começou em 11 jornadas, marquei 7 golos. Foi um dos melhores marcadores, e tinha muitos clubes interessados, principalmente era o Benfica, era o Porto, e quando fui falar com pessoas de Porto, decidi que este é um clube certo para mim naquela altura, e não me enganei. Acho que Porto estava a jogar a Liga dos Campeões, isso tudo, apanhei um grupo fantástico com jogadores já que foram campeões da Europa, o João Pinto, o André, o Jaime Magalhães, o Bandeirinha, o Semedo, e depois aquele grupo de jogadores mais jovens,
caso de Vítor Bahia, não é? Domingos, muitos jogadores portugueses, Jorge Costa, Fernando Couto, tantos jogadores, Paulinho Santos, porque eu durante este Costa de Novo na altura também, com quem joguei os primeiros 6 meses, e eu na altura joguei mais avançado do que extremo, só depois com a entrada de Jardim que eu comecei a jogar mais na esquerda. Mas naquela primeira fase eu fui, meu primeiro ano no Porto, neste caso meio ano no Gil Vicente, meio ano no Porto, foi segundo melhor marcador do campeonato português. E Aquini era primeiro, eu era segundo e Costa de Novo era terceiro. Por isso foi uma época logo neste início no Porto foi fantástico, sem dúvida nenhuma, e entrei de pé direito, costumas dizer, apesar de eu gostar de entrar com o pé esquerdo. Agora foi ótimo, e depois acho que a adaptação ao balneário do Porto foi fácil. O facto também de ser de uma cultura também de pessoas quentes. Eu já conhecia, lembro-me, normalmente quando tinha aquela coisa, quando chegava um jogador novo, ia-se lá para um espaço em frente do balneário, onde sentavam-se todos os jogadores e sempre levava um balde de água fria assim na cabeça, com várias coisas lá dentro. Normalmente fazia isso o Paulinho Santos. Sim. Era ele que fazia isso. E isso é para uma boa sorte para aquilo que lhe espera dentro do próprio clube, e coisas correram muito bem. Acho que a carreira que eu fiz no Futebol Clube Porto, posso me orgulhar disso, e claro, quando olho tantos anos depois, acho que foi fantástico, sem dúvida nenhuma. O Porto e o Drolovic viveu uma época imparável em Portugal, ou incomparável, aliás, com o Penta, que foi algo histórico. Olhando para trás, que segredos aponta para essa conquista, essa renovação de motivação? Foi muito na base do grupo de homens que falou? Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que talvez não acontece hoje em dia, nós naquela altura tivemos muitos jogadores portugueses, muitos jogadores de seleção portuguesa. E todos os dias vinham jogadores que eram praticamente naquela altura jogadores de seleção, jogavam em outros clubes, não vinham para o Porto, como aconteceu com Capucho, como aconteceu com vários jogadores na altura. E se deram muito bem, fizemos excelentes épocas, ganhamos títulos, e este grupo de Porto foi sempre muito, muito, muito forte, principalmente como equipa. Porto podia jogar menos bem, mas ganhava, e isso é força de um clube. Quando se joga bem, normalmente ganha-se com mais facilidade, mas muitas vezes naqueles dias quando não sai tudo como nós queremos, mesmo aí que nós ganhamos como equipa e como grupo. E Porto sempre foi, neste caso, tinha um espírito de grupo fantástico, e sempre conseguimos resultados positivos. Depois quando eu entrei com Tomi Slavivic, era treinador, quando eu cheguei ao Porto. Pouco tempo depois ele saiu, entrou Bobby Robson, e estes 2 anos, primeiros 2 anos e meio com Bobby Robson foram ótimos. Ganhamos logo aí taça no primeiro ano, e depois conseguimos pentacampeonato, que foi 2 anos com Bobby Robson, 2 anos com António Oliveira e 1 ano com Fernando Santos. E isso foi ótimo, porque naquela altura fomos sem dúvida a melhor equipa portuguesa. Fala-se muito do jogar a Porto e da cultura Porto. Sente-se, se calhar, terá perdido um bocadinho essa cultura nos últimos anos no clube? Talvez como já disse, a importância de jogadores portugueses, que hoje em dia não há muitos, e às vezes jogadores que vêm de fora precisam de tempo para perceber mentalidade e aquilo que é exigência do próprio clube e de adeptos do Futebol Clube Porto. E é isso que talvez demora um pouco mais para perceber. Agora, certeza que nós, no meu tempo, no tempo daqueles jogadores, eu lembro-me, João Pinto era capitão, quando eu cheguei, e dava um grande exemplo. Não sei, fazia uma diagonais assim de 50 metros, depois outros 50, bola, estádio das Antas na altura, estava de pé, não é? E esta é a cultura, este é o exemplo. Quando vocês têm um líder dentro do grupo, ou líderes, não é? Interessa, vários jogadores que têm capacidade para isso e que mostram dentro do campo, dentro do treino, que eles são jogadores a Porto. E depois isso também, quando você olha para outros jogadores, eles também têm que fazer o mesmo. E acho que esta cultura deste trabalho, de dedicação, de atitude, que fazia a diferença no Futebol Clube Porto. E hoje em dia, certeza que muitos jogadores têm muita qualidade, mas talvez falta um pouco mais desta energia, desta qualidade que praticamente Porto sempre teve. Mas eu acredito que no futuro, como já Porto tem uma nova direção, não é? Que não é fácil, depois de tantos anos de um presidente que estava à frente do Futebol Clube Porto, é um ano de transição, podemos dizer assim, que Porto vai voltar ao seu normal, porque Porto tem tudo para
ser campeão aqui e fazer uma grande figura outra vez na Europa. Sim. O destino tem destas coisas e o primeiro jogador a marcar, aliás, o jogador que marcou o primeiro golo desse período do Penta foi o Rui Filipe. Sim. Como é que foi viver aquele momento? Porto, acho que é algo impensável nos dias de hoje, mas o Porto teve que jogar nesse dia depois de sabendo do falecimento do Rui. Como é que foi para vocês perderem um companheiro? Como é que viveram tudo isso? Isso também foi um momento, se calhar, vos uniu mais para depois todas as conquistas que conseguiram. Eu agora, olha, impressionante. Lembraram deste momento, é muito difícil. Foi um dia muito difícil para todos nós. E agora, quando me lembro, estou a arrepiar, sem dúvida nenhuma. Circunstâncias daquilo que aconteceu, que Rui recebe um cartão, não sei se foi vermelho ou na altura segundo amarelo, vermelho, e não podia jogar naquele jogo. E não estava connosco, porque nós tivemos no estágio antes deste jogo contra Beira-Mar, em Aveiro. E recebemos esta notícia no hotel. Foi muito triste. Jogámos para ele. Jogámos para ele, mas foi um momento, um dos talvez pior momento que eu tive no Futebol Clube Porto. Perder um amigo, perder um companheiro daquela maneira, mas acho que aquilo nos uniu e fomos muito fortes e depois começamos a ganhar 1, 2, 3, 5 até 5 e fomos campeões, quase faltou a sexto, mas acho que foi ótimo, mas foi uma tragédia, sinceramente, para nós todos. Suportar aquilo foi um dor muito grande para todos nós, principalmente para a família de Rui e para todos os esportistas, porque foi um jogador importantíssimo para nós naquela altura e principalmente todo um grande homem. Agora era uma tragédia. Em todas as conquistas, acredito também se lembrasse um bocadinho dele. Sem dúvida, acho que temos de se lembrar porque ele merece ser lembrado. Foi ele que marcou aquele golo fantástico. Lembro-me daquele golo que ele marcou contra Werder Bremen, por exemplo, na Liga dos Campeões, quando nós conseguimos uma das mais importantes vitórias. Até, não me lembro se alguém tinha ganho 5-0 fora, se alguém, mesmo o próprio Porto tinha ganho 5-0 lá fora, uma equipa que é campeã da Alemanha, e nós conseguimos lá. E lembro-me de um golo que o Rui marcou e foi o primeiro, abriu o marcador e depois nós conseguimos marcar mais 4 e foi um golo que sempre está na cabeça, sinceramente. Agora podemos dizer, é vida, é destino, não sei, mas aconteceram várias coisas. Parece que foi ontem, quando me lembro disso, que foi ontem, e é muito triste perder um amigo assim e um colega. Também, falando de outras coisas também, um bocadinho mais alegres, é difícil não falar de Orlovides e falar aliás, é difícil não falar de Orlovides e não mencionar o Jardel, como o contrário também, não é? Falar de Jardel e não mencionar o Orlovides. Pergunto, o Orlovides já confessou isto em entrevistas, o primeiro contacto que teve com o Jardel, mesmo em situação de treino, não foi muito favorável, até gerou algumas dúvidas, mas depois... Eu contei, vou voltar a contar isso, mas foi engraçado. Eu era companheiro de quarto de Fernando Mendes. Eu lembro-me do primeiro nosso treino, tivemos na pré-época, foi na Escócia. Quando o Mário chegou, ele veio de uma viagem longa, não é? Não sei, tantas horas de viagem do Brasil, fez uma escala não sei aonde e depois veio para a Escócia. E lembro-me no primeiro treino, aconteceu-lhe 2, 3 vezes, se ele a dominar a bola passava por baixo do pé. Nós chegamos ao quarto e disse Fernando, e na altura Porto tinha pago, não sei, 6, 7 milhões, que era um valor bastante alto para aqueles tempos, para um jogador estrangeiro, não é? E Mário dominar a bola passava. Mário dominar a bola passava. E diz Fernando para mim, como é possível pagar a jogador 6, 7 milhões e ele nem dominar a bola sabe? Na brincadeira, não? Mas fomos, passado 2, 3 dias, fomos jogar contra aquela equipa Hearts, acho que da Escócia, que era a primeira liga lá, e uma boa equipa, uma das melhores lá. E ganhamos acho que 3-1, Mário marcou 2 golos. E a partir daí estávamos sempre a brincar sobre aquele primeiro dia que ele teve. Mas Mário era um goleador fantástico. Eu nunca vi nenhum jogador, sinceramente, conheci muitos jogadores, mesmo quando jogava e agora como treinador, mas nunca vi nenhum jogador jogar tão bem
com cabeça de que Mário. Acho que é fantástico. É um jogador que marcou muitos golos, não sei, de outro mundo, como se costuma dizer. Sim. E acho que a grande vantagem de Mário era que ele não tinha medo de falhar. Muitas vezes até ele falhava, até a própria bola falhava, mas de repente chega outra e ele marca um golaço. E eu até me lembro de um golo de Mário, muitos no Porto, claro, mas lembro-me de um golo de Mário no Sporting, quando estava no Sporting, por exemplo, de quase acabar um jogo, 90 contra a Vitória Setúbal, que ele recebe no peito. Eu até estava em casa, eu levantei-me e aplaudi aquilo, porque sou um jogador desta qualidade como Mário que pode marcar aquele golo que é de outro mundo. E a relação que o Drulovic, por exemplo, o Capucho tinham com ele, quase de colocarem a bola e saberem onde é que ele ia estar, se era algo que era treinado ou era algo natural também pela inteligência que vocês tinham e que também que o Mário tinha? Isso é automatismo e nós ficávamos muitas vezes depois de treino fazer aquilo. Seja eu, seja Capucho de um lado, ou os dois, ou até outros jogadores também. Às vezes nós ficávamos lá sentados só para ver e Mário ficar lá. Lembro-me muitos treinos, seja o Vitor, seja o Rui Coreia na altura, seja o Ovtchinikov, que era nosso guarda-redes. Mas aquilo era trabalho muito sério. Mas eles ficavam muito chateados. Mário marcava de todas as maneiras, principalmente de cabeça, aquilo é impressionante. Mas ficámos lá depois do treino, era cruzamentos, e aquilo, claro, é bom para ele. E ele gostava muito de trabalhar quando não marcava. Acontecia num jogo que ele não tinha marcado, vamos ficar para finalizar, vamos ficar para cruzar. E sempre ficámos. E foi, acho que isso é natural, isso é normal, isso é tipo, é aquele trabalho extra que nós fazíamos e ajudou-nos muito de saber maneira como é que Mário joga, principalmente quando ele chegou. E depois ele era muito forte, ele tinha aquele passo que andava para a frente, depois voltava para trás, era praticamente imbatível nesta situação. Importante era só que a bola ultrapassasse, neste caso, um dos centrais, porque ele, nestas situações, era fenomenal mesmo. Por que não se vê tanto no futebol atual esse tipo de lances? Os jogadores não deixaram de... Também, acho que há muitos treinadores que também não pedem tanto aos jogadores que cruzem, mas também não se vê tantos goleadores assim com capacidade no jogo de cabeça, como antigamente. Parece-me que nos últimos anos tem falta de avançados, aqueles avançados típicos, não sei, da área, como se diz. Na área, que jogam muito bem na cabeça, que aparecem muito bem, seja no primeiro, seja no segundo posto. Agora joga-se muito mais, talvez, aquelas bolas para trás, não sei o quê. Tem cruzamentos, mas não tanto como antigamente. Antigamente tínhamos mais aqueles extremos típicos que gostavam de fazer situações 1 contra 1, não interessa, ou 1 contra 2, se é possível, e depois cruzar. Agora talvez isso não aconteça com tanta frequência como antigamente. Temos muitas equipas que jogam com extremos, podemos dizer, como se costuma dizer, pé contrário, não é? E depois entro mais na diagonal para dentro para finalizar e para chutar. Mas acho que depende um pouco também, falta aqueles próprios avançados, que parece-me que os jogadores são agora um pouco diferentes, não é? Que é normal, estamos numa era diferente de futebol. E antigamente Mário era 2 vezes melhor marcador da Europa, Bota de Ouro 2 vezes. Isso é fantástico, sem dúvida nenhuma, mesmo para o futebol português, para o próprio Porto na altura. E lembro-me quando o Sporting foi campeão, ele marcou 45, 46 golos. Marcou 16 de penaltis, isso é já diferente. Agora ele foi, certeza, uma das figuras mais importantes naquela época de futebol português, de futebol europeu, porque marcou muitos gols, não só no Campeonato Português como na Liga dos Campeões. Lembro-me aqueles golos com o Milan, que eu e ele estávamos no banco, entramos e ele marca 2 golos, nós viramos o resultado e fomos ganhar uma grande equipa aqui em Milão. Ainda antes da entrevista aqui na relação estavam a falar desse jogo. Sim, e isso são momentos que nunca esquecemos. Isso ficou na história e Mário é um jogador, não sei, quando você olha aí aqueles golos que ele marcou, e é fantástico, sem dúvida nenhuma, porque marcava golos de todas as maneiras, sem dúvida nenhuma. Era goleador nato, como se costuma dizer. Sim. Temos falado muito de Porto e não podemos falar de Porto sem falar de Pinto da Costa. Pergunto que memórias tem do presidente, que viveu um grande momento também nesse momento do Penta.
Isso também foi uma figura importante também nos momentos mais difíceis desse ciclo, também para vocês se apoiarem. Sim, mas eu tive sempre uma boa relação com ele. Não posso dizer que foi uma relação muito, muito próxima. Respeitei sempre, porque sempre existe aquela distância entre o presidente e o jogador, que é normal. E durante todos os anos que eu tive no Futebol do Porto, tivemos sempre uma boa relação. Mais tarde também. Apesar de eu não ter ficado, não sei se foi... não sei. Agora, se a gente falar sobre isso, se eu podia ficar no Porto ou não fiquei por causa disto e daquilo, também ele decidiu que não. Naquela altura não fui eu, foi ele, porque nós tivemos uma conversa entre nós dois, sozinhos, e eu expliquei a situação toda e ele não aceitou e pronto, isso foi a decisão que ele tomou depois. Claro que pessoas depois pensaram que eu queria sair. Não, eu queria naquela altura mesmo. Isso eu disse, o presidente na altura queria ficar no Porto porque estava cá há muitos anos, e que Porto era clube importante para mim, porque eu fiz lá 7 anos e meio, praticamente era jogador de casa. Sim. E queria ficar. Agora saí para o Benfica, que é um grande clube e que eu representei da melhor maneira possível. Respeito muito clubes onde joguei, porque foram clubes muito importantes na minha carreira, mas como toda a gente sabe, 7 anos e meio que eu passei no Porto talvez foi a melhor parte da minha carreira. Isso é inegável. A nível pessoal foi difícil gerir aquela saída para o Benfica? Pá, eu preparei-me porque depois da nossa primeira conversa o presidente Sr. Pinto da Costa não queria mais falar comigo e eu preparei-me para isso. Preparei-me porque sabia que um dia tinha que sair, não é? E pronto, depois decidi. Tinha na altura Atlético Madrid, que era um dos candidatos para eu assinar contrato, e depois apareceu o Benfica e eu cheguei a um acordo com o Sr. Luís Filipe Vieira, que entrou na altura para o lugar de presidente, e foi bom. É vida, sou profissional e tinha que continuar a minha carreira, não é? Era um Benfica que estava em reconstrução, não era? Naquela altura, depois de anos muito difíceis, começava a dar alguns sinais de reconstrução para depois... Sem dúvida. Praticamente aí começamos, Benfica começou de zero. Quando o Sr. Luís Filipe Vieira entrou, Benfica começou de zero. E acho que o Benfica deve muito a ele. Aquilo que o Benfica hoje em dia deve muito a ele. Muitos anos estava na frente do clube, construiu o Benfica, construiu o estádio novo, o centro de estágio, televisão Benfica. Benfica é um clube totalmente diferente hoje, uma grande instituição como o Porto, como o Sporting, igual. E é bom que exista esta rivalidade. Pessoas podem gostar ou não, mas isso é bom para o futebol português, claro. Cada adepto gosta do seu clube e isso é importante para próprios adeptos e clubes, mas eu aquilo que vejo que o campeonato português é sempre muito competitivo e bom que existe esta rivalidade, que pessoas gostam e que vão a jogos e que apoiam seus clubes e suas equipas. E acho que o mérito do Sr. Luís Filipe Vieira no Benfica foi enorme. E agora muita gente quer falar mal, mas a experiência que eu tive com ele, os 2 anos que eu passei no Benfica foi muito correto comigo e tínhamos sempre uma boa relação. Agora Benfica naquele ano começou praticamente com uma equipa nova, não é? Eu só tive pena de Mário Jardel não assinar pelo Benfica, porque falei com ele, falei com o Sr. Luís Filipe Vieira na altura, só que uma aposta naquela altura era Pedro Mantores, e por isso talvez Jardel não veio para o Benfica. Ele foi para o Sporting e Mas Sporting foi campeão. Sugeriu ao presidente Vieira? Sim, eu fui falar com ele e dissemos que Mário quer vir na altura, porque Mário me ligou da Turquia e queria voltar para Portugal. Era quase para assinar com Porto, não assinou, também estava aqui no Porto para ser jogador do Porto, não sei o que aconteceu, não assinou pelo Porto, e depois foi para o Sporting. Foi sorte do Sporting, porque também acho que se ele tinha vindo para o Benfica, mesmo com equipa não tão forte como era normal, não é? Podíamos ter campeões, sem dúvida nenhuma. E foi ele culpado, praticamente. Num jogo que nós estamos a vencer 2-0, no último jogo no antigo Estádio da Luz, estávamos a vencer um derby contra o Sporting 2-0 e com quase no fim, Mário José marca um golo de cabeça e depois marca um golo de penalti, que não foi penalti na minha... Mas acho que foi praticamente no prolongamento do jogo, 90 e tal minutos, que Mário marca 2-2 e aí Sporting praticamente, se nós tínhamos ganho na altura, ficámos em primeiro. Sporting empata e fica em primeiro e depois continuou até o fim, foi campeão.
Mas se tinha Mário vindo para o Benfica, certeza que o Benfica era campeão naquele ano. O Drulovic depois regressa vai para o Partizan, e depois há um momento muito que acredito que tem especial para si, que é aquele regresso às Antas, Sim. onde é aplaudido quando entra em campo. Acredito que tenha ficado de coração cheio, podemos dizer assim, com esse momento. Sim, primeiro foi uma emoção muito grande, não é? Jogar contra a Porto. Tinha jogado em Belgrado, não é? Empatámos 1-1, porque fomos no mesmo grupo, tivemos no mesmo grupo de Porto, naquele ano quando o Porto voltou a ser campeão europeu com o Mourinho. Com o Real Madrid e com o Marcelo. E claro, lembro-me quando eu estava na linha de entrar, muitos aplausos, um pouco de assobios também, que é normal, mas a reação, por exemplo, de José Mourinho foi fantástica. Ele veio ao meu campo, deu o meu abraço, acho que naquela altura o estádio praticamente explodiu, como se vamos dizer, porque nós sempre tivemos uma boa relação, e ele, durante aqueles 2 anos e meio que ele foi treinador adjunto de Bobby Robson, sempre tivemos uma excelente relação. E Mourinho, acho que todos os treinadores, aquilo que eu falo, todos os treinadores portugueses têm que agradecer muito o Mourinho, porque ele foi que praticamente abriu portas para todos os treinadores hoje em dia portugueses, com o trabalho que ele fez no Porto, mais tarde na Inglaterra, não sei o que, no Real Madrid, não sei. Mesmo como adjunto de Bobby Robson, já conseguia sentir algo de especial no José Mourinho? Sem dúvida, sem dúvida. Ele sempre foi um homem que tinha uma excelente relação com toda a gente. Isso é fundamental no futebol moderno. E ele depois, quando trabalhou com ele no Barcelona, eu lembro-me quando ele regressou ao Benfica a primeira vez como treinador principal, e eu nunca vi uma mudança tão brutal de uma situação que o Benfica talvez não jogava aquilo, começou a jogar muito bem. Nunca vi uma mudança de qualidade de jogo como foi com Mourinho, aquela equipa do Benfica, porque foi fenomenal. Eu lembro-me de um jogo quando eles ganharam o Sporting 3-0, e Benfica parecia totalmente uma equipa diferente, totalmente outra equipa com ela. E aí que eu vi que Mourinho vai fazer uma grande carreira como treinador. E nós fomos, mais uma situação. Nós fomos falar com Luís Filipe Vieira, na altura o presidente do Benfica, para trazer Mourinho. E depois Pinto da Costa foi mais rápido, e ele veio para o Porto, e o resto é história. É isso, o resto é história, sim. Drulo, jogou Porto, Benfica, também no Partizan, esteve no Mundial 98, no Euro 2000. Orgulhoso da sua carreira como jogador, ou sente que se terá ficado algo por fazer? E outro dia dei uma entrevista a uma televisão sérvia, principal televisão sérvia, neste caso, tipo como RTP aqui, e falei disso, falei um pouco. E eu comecei a jogar só na seleção, já tinha estado no Porto 3 anos, a jogar a Liga dos Campeões, não sei quantos jogos já feitos na Liga dos Campeões, e só comecei a jogar na seleção com 28 anos, que é praticamente, hoje em dia é impossível, não é? Que um jogador está num grande clube, eu estava num grande clube a jogar a Liga dos Campeões, e só depois de 3 anos foi chamado a primeira vez. E meu primeiro jogo foi contra a Argentina, na Argentina, diretamente em Mar de la Plata, uma cidade à beira do mar, e fomos ganhar a Argentina, que era praticamente jogava com equipa titular. Lembro-me na altura de Ayala, de Batistuta, de Crespo, de vários jogadores, Simeone, que agora é Atlético Madrid. Era uma equipa fantástica, e nós ganhamos lá 3-1. Eu marquei um golo, foi o meu primeiro golo que eu marquei ao serviço de seleção no primeiro jogo, e a partir daí joguei praticamente sempre durante este período de 4, 5, 6 anos, e fiz 38 jogos pela seleção. Não é mau. Se olhar, comecei a jogar só com 28 e Sim. ter tantos jogos, quase 40 e tive num campeonato do mundo e num campeonato da Europa, e este campeonato da Europa foi talvez o ponto mais alto de minha carreira na seleção, onde eu joguei muito bem. Foi considerado, depois da primeira volta do campeonato da Europa, foi considerado entre 6 melhores jogadores da prova, porque fez jogos fantásticos. Muita gente se lembra daquele jogo contra a Eslovénia, contra a Noruega, contra a Espanha. Foi ótimo, e acho que é isso. Posso mergulhar daquilo que eu fiz,
porque sempre joguei com muita vontade, joguei muito porque gosto primeiro do futebol. O futebol é minha paixão, aquilo que eu gosto. Depois tornou-se minha profissão e é sempre bom juntar assim duas coisas, não é? E foi ótimo. Posso, por aquilo que foi minha carreira, estou orgulhoso e acho que fez coisas muito bonitas. Claro, sempre podemos dizer, olha, pode ganhar mais isto ou aquilo, mas isso é tudo, é uma vida, é uma carreira e estou muito satisfeito, sem dúvida nenhuma, e orgulhoso daquilo que fiz. E ser treinador esteve sempre nos seus planos ou foi uma vontade que surgiu mais tarde? Pá, teve sempre, porque eu comecei a tirar logo, eu tirei curso em Portugal. Lembro-me quando eu voltei, depois desta época no Partizan de Belgrado, voltei para a Fiel. Tinha outros clubes interessados, só que eu decidi assinar pelo Penafiel, e depois, no meio da época, já tinha 36 anos, decidi de acabar a minha carreira futebolística e comecei como treinador de equipa júnior do Penafiel. É aí que isso foi 2005 e eu já tinha, como jogador do Benfica, tirado segundo nível, segundo nível em Lisboa, e já naquela altura já era ainda jogador, tinha 31, 32 anos mais ou menos, comecei a tirar o curso de treinador, e depois quando estava no Penafiel foi tirar o nível 3, e mais tarde tirei 2007, acabei este curso EFA Pro, lá foi na altura em Campo Maior, Federação Portuguesa de Futebol, e foi ótimo. Foi vários jogadores, como era Paulo Sousa, Paulo Bento, Rui Barros, secretário, Zalvic na altura, muitos jogadores conhecidos que hoje em dia sou Rui Vitória, Leonel Pontes, muitos jogadores, muitos antigos jogadores que agora são excelentes treinadores, têm feito um grande trabalho. Claro, a maioria são portugueses, e foi ótimo. Acho que a partir daí começou esta aventura de treinador e estou muito satisfeito já, praticamente. Tenho trabalhado sempre, foram meu trabalho no Penafiel, depois trabalhei um pouco no Torizense, depois mais tarde trabalhei na Eslovénia, na Primeira Liga da Eslovénia, trabalhei 1 ano e meio em Angola, 1º de agosto. Eu gostava muito de perguntar sobre essa aventura no 1º de agosto. Foi giro, é um grande clube. Ganhei lá o primeiro troféu como treinador, uma supertaça angolana, contra um grande rival que é o Petro. Até não foi só um jogo, foram 2. Foi um derby fantástico, sem dúvida, com muita gente. Lembro-me da alegria que adeptos de 1º de agosto tiveram depois deste jogo. Foi ótimo. Fizemos um grande, excelente campeonato e eu tinha assinado o ano, e depois o presidente pediu-me para ficar mais uma época, e eu fiquei e saí de lá sem nenhuma derrota. Pronto, aconteceram coisas para não falar agora, mas saí de lá. Mas foi uma experiência, 1 ano e meio fantástica, um excelente trabalho que fizemos. Um gosto mais puro, se calhar, pelo futebol, não tão... Viajamos, fizemos muitos jogos na Taça da África, vários países na África. Acho que uma experiência enriquecedora que pode-se dizer de outro mundo. Sinceramente, quando nós temos esta experiência que eu tive em África e visitar vários países, e nós normalmente viajamos, por exemplo, quinta-feira e jogávamos só domingo, ficamos lá 3-4 dias. Conhecer culturas, outros países. Ver aquilo, como é que pessoas vivem, não sei o quê. Respeitamos muito mais aquilo que nós temos aqui na Europa. Acho que há ainda muitas pessoas que têm muitas dificuldades, não é fácil. Vários países na África ainda têm muitas dificuldades, mas tudo isso acho que fortalece uma pessoa. Acho que uma experiência sempre muito enriquecedora e que faz-nos crescer ainda mais como pessoas humanas. Acho que isso é fundamental. Eu tive esta experiência e visitei vários países da África e foi ótimo, sem dúvida nenhuma. Tive um excelente grupo de trabalho, tive um presidente que era um dos melhores que eu apanhei na minha carreira como treinador, e pronto, um grande clube em Angola, o 1º de agosto, e fiquei lá 1 ano e meio, acho que fez um bom trabalho. Agora, depois disso, voltei à Sérvia e fui selecionador sub-19. Como é que foi voltar a casa e conseguir aquela conquista? Ganhar um Europeu sub-19 pelo seu país? Foi uma coisa especial, pode-se dizer assim, que é o primeiro ouro na história do futebol sérbio. Fomos campeões da Europa, até eliminamos Portugal nas meias finais, que para mim era talvez a melhor equipa. O Bernardo Silva, o Cancelo,
vários jogadores que hoje em dia são craques, não é? E na altura eram já, sabia-se que eles vão ter uma carreira, tinham uma carreira promissora, mas via-se que vai ser jogadores de grande nível. E Portugal era uma grande seleção, e nós conseguimos ganhar meias finais. Foi através de pontapés de grande penalidade, mas foi um jogo muito, muito repartido, muito jogo difícil. E aí que nós conseguimos depois bater França, que tinha Martial, tinha Rabiot, tinha vários jogadores também hoje são muito reconhecidos, são grandes craques também, e conseguimos ganhar 1-0 e foi o primeiro ouro na história do futebol sérbio. Como foi depois dificilmente vai ser repetido, porque existe uma grande concorrência hoje e olha, quero dar parabéns ao meu antigo colega Bino, que ganhou agora como sub-17, porque sei que Portugal sempre teve boas seleções, mas não é fácil ganhar, e ele conseguiu com todo o mérito. E depois é fácil depois gerir as expectativas daqueles miúdos quando ganham estas conquistas tão cedo, porque naturalmente gera-se uma grande pressão. Ainda agora Portugal ganhou o Euro Sub-17 e os miúdos já aparecem na televisão, etc. Já se gera aquela expectativa. Isso é nosso trabalho como selecionadores, como treinadores, para passar a mensagem para estes jogadores, que não vai ser fácil, apesar de ele ganhar, a carreira dele tem que ser, ele tem que continuar a trabalhar cada vez mais, cada vez melhor. E eu tive esta sorte de ter um grupo, escolhi um grupo forte, um grupo muito, muito unido. Isso é nosso trabalho, não é só treino, como treino dentro do campo. Há várias coisas que um treinador, um selecionador tem que fazer fora, que é talvez trabalho ainda mais importante aquilo que é dentro do campo. E eu fiquei orgulhoso que eu, por exemplo, neste último campeonato da Europa, Sérvia estive na Alemanha ano passado, e eu estive lá, estavam lá 6 jogadores desta seleção da Sérvia, que é fantástico. O Mitrovic, Milinkovic, Savic, que agora trabalharam com o Jorge Jesus, foram meus jogadores. O Maksimovic, que jogou no Getafe, agora joga no Panathinaikos. O Rajkovic, guarda-redes, que fantástico, agora foi campeão na Arábia Saudita, por acaso, mas ganhou taça também, mas foi jogador e um grande guarda-redes. Tem vários jogadores, que o Veljkovic e Gacinovic, que joga na EK de Atenas, que jogou no Eintracht Frankfurt. Todos eles praticamente saíram naquela altura para grandes clubes da Europa. Ok, alguns não fizeram aquilo que se esperava, mas tiveram oportunidade. Não é fácil todos. Sim. Normalmente, quando uma equipa ganha, uma média é que talvez 30% dos jogadores só fazem grandes carreiras, não é? Sim. E não é fácil. Por exemplo, nós na Sérvia, com esta geração que foi campeã da Europa comigo, vários jogadores que praticamente 70%, 80% dos jogadores fizeram uma excelente carreira. Acima da média, sim. Que é ótimo. E o Mitrovic, nos treinos, tinha pedidos especiais, né? Agora no Mundial, que também em off tinha-me confessado, que exigiu ao Drolovic que fizesse os cruzamentos, não é? Eu sempre ficava com ela, sim. Eu lembro-me, na altura, eu até sugeri para o Porto, quando ele foi meu jogador. Foi pena, porque é um jogador, um realizador fantástico, aquilo que era Mário Jardel. Porque marca gols de todas as maneiras. É um bocado uma avançada antiga, o Mitrovic. Sim, joga muito bem de costas virado à baliza, aparece muito bem no segundo, no primeiro posto. Isso é jogo de cabeça também fantástico. Apesar de os pés também é muito, muito bom. Fisicamente é praticamente imbatível. E um jogador que é um excelente profissional. Trabalha muito e um dos melhores marcadores, neste caso, ele, Cristiano Ronaldo, de campeonato, neste momento, da Arábia Saudita, que foram... Sim. Mas um jogador ainda tem 30 anos só, 31 vai fazer este ano. O Milinkovic Savic também, um Sergei, que é um jogo médio fora da série, tecnicamente no Lazio jogou muito, depois foi para a Arábia Saudita também. Mas talvez eles, mesmo os dois, talvez seja mais um ano, menos um ano, vou voltar à Europa e jogar certeza num grande, num bom clube na Europa, porque deixaram seu futebol, seja na Itália, seja na Inglaterra. Boa imagem. Toda a gente conhece, deixaram uma boa imagem, e certeza que tem possibilidade, e vou ter certeza a possibilidade de voltar e fazer mais algumas épocas nos campeonatos, alguns, depende, agora vamos ver, seja Inglaterra, campeonatos da Europa, seja Mitrovic, estou a dizer, fiquei orgulhoso porque tinha 6 jogadores na equipa principal da Sérvia, quero dizer que fizemos um excelente trabalho, sem dúvida nenhuma, e que estes jogadores quero dizer que só com nossa ajuda, mas também com esta ajuda que tiveram naquela altura, que foi importante, mais tarde conseguiram fazer excelentes carreiras, e hoje em dia ainda continuam lá.
espero que fique muitos anos. Vou fazer uma pergunta que acredito que já lhe tenha feito muitas vezes, aliás, que é a questão, o facto de todos nós reconhecemos muito talento aos jogadores sérvios, técnico, físico também, na formação muitas vezes bons resultados, mas depois parece que na seleção A as coisas não aparecem. A equipa muitas vezes fica nas fases de grupos das grandes competições. O que é que está a faltar para essa mudança de chip, para a Sérvia realmente poder olhar para as meias finais, para os quartos finais da grande competição? Eu acho que um pouco mentalidade em cima de tudo, porque talentos nós temos. Agora é esta mentalidade, este foco que nós temos de ter, determinação, aquilo que falei que tinha, por exemplo, tem Porto como clube, como equipa. Isso é fundamental. Hoje em dia, não é ter só bons jogadores, tem que ter um bom grupo, em cima de tudo, um grupo unido, um grupo que sabe aquilo que quer e luta para aquilo que quer. Acho que isso falta um pouco, talvez, na nossa seleção, e isso às vezes falhamos, por exemplo, no Campeonato da Europa, no Campeonato do Mundo. Temos jogadores tecnicamente muito, mas mais importante é o grupo, não é? Futebol é um jogo de coletivo, e você, se não tem um bom coletivo, se não tem um bom grupo, dificilmente pode ganhar, porque hoje em dia toda a gente trabalha bem, tem excelentes treinadores e estão preparados para aquilo que é exigido naquele momento, não é? Na competição, e preparam-se muito bem, e para ganhar você tem que estar muito melhor do que eles se quiserem ganhar, porque Sérvia é um país pequeno agora, relativamente pequeno, tem 6 milhões e menos de 7 milhões de pessoas, e aquilo que é evidente na Sérvia é que cada vez menos crianças a treinar um desporto qualquer, não interessa, acho que é 12%, que é muito pouco, apesar do futebol ser mais popular, normal, que mais gente treina, hoje em dia acho que parece-me cada vez menos jogadores de grande qualidade. Isso, em termos de futuro, eu estou um pouco preocupado, porque, como já disse, trabalhei estes últimos 3 anos e 2 meses na Federação da Sérvia, e estou um pouco preocupado, porque somos talentosos, tem talento, tem jogadores, mas não há tanta escolha como antigamente. Sim. Também falou aí off comigo da sua aventura no Uzbequistão, onde foi selecionador olímpico. Sim. E que foi uma aventura que o Drulovic gostou muito. Estamos a falar, e provavelmente neste dia ou em breve, nos próximos dias, o Uzbequistão pode apurar-se para o Mundial na seleção A. É um país que tem investido bastante, tem crescido, e também onde começam a aparecer grandes talentos. Sem dúvida, muito talentosos. Eu tive esta sorte. Há pessoas que talvez nós, quando estamos aqui em Portugal, ou por exemplo na Sérvia, não temos ideia que aquilo que é o Uzbequistão e o país em si, não é? Mas é um país grande, está numa fase de crescimento fantástico, e eu gostei muito desta experiência. Estive lá 1 ano e era para ficar mais uma época, tinha esta opção, só que na altura até começou aquela que todos sabemos, corona, problemas disto, daquilo, e foi tempos difíceis para todos nós, mas o que é que acontece? O Tashkent, uma cidade que é a capital de lá, tem para aí 5 milhões de habitantes. Tashkent é uma cidade muito tranquila, segura, e aquilo que é mais importante para mim era a qualidade dos jogadores. Tem muitos jogadores talentosos. Nós fizemos apuramento para o Campeonato da Ásia, jogámos na Tailândia, lembro-me, chegamos até meias finais e perdemos com a Austrália 1-0. Foi um jogador nosso expulso, um dos melhores talvez, Bozorov, que é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, está a jogar hoje em dia no Nassaf lá no Uzbequistão. Se eu fosse treinador de uma equipa, eu ia logo buscá-lo, porque é fantástico, sem dúvida nenhuma. Tecnicamente pode jogar vários posições lá na frente, seja como número 10, seja como extremo. É ótimo jogador. E ele foi expulso, e nós jogámos mais de meia hora com um jogador menos, e perdemos com a Austrália 1-0, apesar de não fomos nada inferiores, e na minha opinião éramos melhor equipa, junto com Coreia do Sul, que foi vencedora e que foi uma excelente equipa. Lembro-me, o selecionador dele sempre vinha à nossa mesa falar comigo, coach, eu gostava de jogar a final com a vossa equipa, não sei o quê, e pronto, isso não aconteceu, mas na minha opinião, em termos de qualidade, aquilo e futebol que nós mostramos, merecíamos talvez entrar na final. Coreia era muito forte, mas o Uzbequistão, certeza, agora com o prolongamento destas equipas ou seleções que vão ao Mundial, a certeza que vai ser apurado, porque tem excelentes jogadores e tem muita qualidade dentro e vários jogadores agora já jogam na Europa,
que é muito importante em termos de experiência, Sim. daquilo que é futebol europeu, porque todos nós sabemos que na Europa joga-se um futebol, melhor futebol, pode-se dizer assim, em termos de tudo, de táticos, de técnicos, de qualidade. Em si, acho que joga-se na Europa. E estes jogadores que quando vêm, também aprendem muito e podem transmitir depois esta experiência para outros jogadores lá. Como eu tentei, porque na altura o Héctor Cooper, o argentino, que é um treinador muito conhecido, foi selecionador da seleção principal, e eu fui selecionador da seleção olímpica do Uzbequistão. E estamos sempre temos uma excelente relação, não é? Seja de trabalho, seja de amizade. E Héctor sempre falava comigo: este joga bem contigo, que vai passar para a seleção. Eu disse: Mister, você vai me pegar todos os jogadores. Estávamos sempre na brincadeira, porque tinha muitos jogadores que passaram de sub-21 para a seleção principal, e hoje em dia há muitos jogadores que foram comigo na seleção sub-20, esta olímpica 23, não é? Que agora sou titulares da seleção principal do Uzbequistão. Nesta fase de pausa na sua carreira, acredito que esteja a analisar também o que poderá ser o futuro. Falou dessa vontade de treinar em Portugal. É um objetivo? Eu gostava e muito, sinceramente. Acho que tenho muita experiência já como treinador. Muitos jogos, muitas coisas. Trabalhei nas seleções, trabalhei nos clubes e gostava de regressar a Portugal um dia. Se aparecer esta oportunidade de trabalhar cá, acredito que poder fazer um pouco parecido com aquilo que fiz como jogador, porque conheço futebol português, conheço mentalidade, conheço tudo. Se aparecer esta oportunidade, eu gostava muito, porque Portugal é um país que eu gosto, é o meu país, que me deu muito, e certeza, se um dia voltar, é com todo o gosto, sem dúvida nenhuma. E vamos ver se isso vai acontecer ou não, mas vida proporciona-nos às vezes muitas surpresas, muitas coisas, espero eu, boas. E gostava um dia voltar, não sei se vai ser este ano ou daqui a algum tempo, não sei, depende um pouco das oportunidades, mas gostava imenso voltar para cá, porque eu, minha família, todos gostamos muito de Portugal, e um país que nos diz muito, e sinto bem como em casa, como se costuma dizer. O Drolovic gosta muito de Portugal, e Portugal também gosta muito do Drolovic, tenho a certeza. Obrigado. E agradeço mais uma vez por esta entrevista, pela simpatia, e desejo tudo de bom. Obrigado igualmente. Um grande abraço para todos os portugueses.